Olá, povo de Deus. Deus é bom sempre. Deus ama e ama sempre, sempre. Obrigado mais uma vez por me deixar partilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, essa mensagem. E hoje, eu, Rogério, quero compartilhar com vocês sobre a essência da oração. Porque nós falamos sobre oração, jejum, falamos sobre a quaresma, sobre a penitência, estar no deserto, escolher um tempo certo, doar um tempo para Deus, entregar um tempo para Deus, um tempo de qualidade. E agora fica a pergunta, como orar? Qual é a essência da oração? Nós temos várias maneiras de oração. Podemos fazer louvor, podemos fazer silêncio, podemos fazer meditação, contemplação, podemos rezar o terço, podemos fazer uma novena, podemos fazer uma campanha, várias maneiras. Orar em línguas, para quem acredita que tenha o dom. Então temos várias maneiras de orar. Mas qual é a essência da oração? Porque a oração, muitas pessoas falam assim, a oração é falar com Deus. A oração é louvar a Deus, é silenciar e escutar a voz de Deus. Não, a essência da oração é o encontro. Inclusive eu quero recomendar para vocês um livro que mudou muito a minha maneira de orar, é do Anselmo Grum, que chama Oração como Encontro. Você pode rezar de todas as maneiras, não existe maneira certa ou errada, uma mais eficaz que a outra. Aquilo que você sente, aquilo que Deus inspira no seu coração é aquilo que você deve fazer. Se Deus te inspira naquele momento a orar, a louvar ou a ficar em silêncio, é daquele jeito que Ele quer fazer. É essa maneira que Ele quer te conduzir. Mas o importante é que seja um encontro entre você e Deus. Há um encontro entre duas pessoas. Um ser humano que pede, que ora, que clama, e Deus. Se Deus ou você não estiver presente, a oração não acontece. Se não houver verdade entre nós, a oração não acontece. Você pode estar horas na igreja, horas orando, rezar 3 rosários, 5, 20, ler a Bíblia inteira. Se Deus não estiver presente, ou se o seu coração não estiver presente, a oração não acontece. Porque não há fruto, porque não há intimidade. Se Deus não estar, nada acontece. Eu folheava um livro uma vez numa livraria e é uma orações judaicas, católicas e muçulmanas. E entre elas tinha uma que era muito clara, que era muito interessante. Falava assim, uma oração muçulmana: quando eu estou no teu colo, falando da intimidade dele com Deus, quando eu estou a falar, a rezar e você não está presente, toda oração é um erro. Quando eu estou no teu colo, a acariciar sua barba, passar a mão no seu cabelo, a ouvir tua voz, todo erro é uma oração. Olha que lindo. Por quê? Porque os dois estão presentes. Quando eu e Deus, mesmo que eu não ore da maneira correta, da maneira mais bonita, quando Deus está presente e eu estou presente junto, a oração acontece. Há um encontro meu com Deus, uma intimidade. Não se importa se você está triste ou alegre, pelo contrário, seja verdadeiro. Eu tenho um caso engraçado. Uma vez eu estava com muita raiva de uma pessoa e eu falava, oh meu Deus, eu como um bom cristão, naquela época então, um adolescente, um jovem apaixonado por Deus, eu fui para diante do Santíssimo e fiquei, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe essa pessoa. Derrama sobre essa pessoa o teu amor, a tua graça, a tua bondade, a tua alegria, dá a ela. E falei ali por uns 15 minutos. Quando eu parei de falar, parecia que não tinha acontecido nada. Ficou um vazio. E eu percebi que não era verdade. Eu olhei para o Santíssimo e falei, sabe o que mais? Eu quero que essa pessoa se ferre, eu quero que ela se dê mal, eu quero que ela isso. E joguei tudo que tinha para fora. Falei tudo que estava no meu coração e que era verdade. Os meus sentimentos eram aqueles. No final eu falei, porém, eu guiado pelo Espírito Santo disse, porém, por causa da tua palavra, eu quero te pedir que o Senhor abençoe. Não olhe os meus sentimentos, não olhe o que eu estou sentindo, a minha mágoa, a minha dor, a minha raiva, a minha ira, a minha decepção, mas eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa. Não é isso que eu estou sentindo, mas pela tua palavra, pelo poder da tua palavra, eu te peço, Senhor, abençoai. Derrama sobre essa pessoa a luz, a tua graça, o teu amor, que ela possa te encontrar, te conhecer, encontrar teu caminho. E ali eu percebi, é verdadeiro, aconteceu a graça.
Eu saí daquele lugar, daquela capela, aliviado, tranquilo. O meu coração estava em paz. Por quê? Foi um encontro entre duas pessoas, entre eu e Deus, e as duas pessoas estavam lá verdadeiramente. Porque Deus sempre está verdadeiramente. Se Deus está lá, Ele está verdadeiramente. Agora, o nosso coração é que tem que ser falar a verdade, mostrar a verdade do nosso coração, seja do jeito que você tiver. Está magoado, está ressentido, está alegre, está triste, está com raiva, está com ódio, está com mágoa de Deus? Fala! Abre o teu coração, mostra para Deus: Senhor, eu estou com raiva por isso, que o Senhor me decepcionou, porque eu pedi tanto e o Senhor não me deu, aconteceu o que eu não queria. E Deus consola o teu coração. Deus não é obrigado a dar aquilo que a gente quer e no momento que a gente quer. A oração é para isso, para criar uma intimidade. Então eu oro com Deus quando Deus está presente. Temos que estar com Ele de todo o coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, seja ela de qualquer maneira. Não importa como a gente esteja, é um encontro. E eu quero citar um trecho bíblico que para mim é maravilhoso, né? Jesus, a gente sabe da história de Jesus. Ele foi para o deserto, ficou 40 dias dialogando, encontrando, vivendo um amor com Deus profundo. Mas não é só aquele dia. Jesus saía de madrugada. Você imagina, aquelas pessoas viviam ali numa casa, dormiam todos em esteiras, trancavam a porta com paus, fechavam tudo, não era fácil, não tinha luz. Jesus saía em silêncio de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, subia ao monte e rezava tranquilo. E aí de repente todo mundo acordava, os apóstolos que deviam estar perto de Jesus, atentos, acordavam e falavam assim, como diz lá em Minas Gerais, né? Ked, onde está o Senhor? Quem roubou? Onde é que ele está? Sumiu. Quando encontrava, Jesus estava voltando da sua oração. Senhor, onde o Senhor estava? Estava em oração. Subia ao monte, ficava num lugar em silêncio. Por quê? Porque ele queria ter intimidade com Deus. E Jesus tinha tanta intimidade com o Pai que ele chamava de Abá. Tudo para Jesus era Abá, 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 Abá. Até que um dia, no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 8, Filipe fica de saco cheio, fala assim, Senhor, basta, eu não quero mais nada, eu não quero sentar à sua direita, à sua esquerda, porque eles pensavam que eles iam ficar ricos, que Jesus ia tomar o poder, ia sentar no trono de César, ia controlar o mundo inteiro. Eu não quero mais nada, mas eu quero te pedir, mostra-me o Pai, mostra-me o Pai. Jesus olha para ele e fala, Filipe, ô geração difícil de entender, às vezes eu penso que Deus fala isso para mim também, ô povo mocorongo, difícil, né? Até quando estarei contigo? O Senhor fala algumas vezes, e ele fala assim, Filipe, há quanto tempo me conheces e não vê? Eu e o Pai somos um. Tudo que eu faço porque o Pai me manda. Eu e Ele somos um. E aquele que permanece comigo também será um com o Pai. Olha que lindo. Jesus não é mais uma pessoa sozinha. Não, Ele é um com o Pai. Ele e o Pai são um. O mesmo pensamento, o mesmo sentido, o mesmo desejo, o mesmo anseio. Tudo que Jesus faz porque Deus quer. O Abá, Paizinho. Isso é que é bonito. Então a oração é para que eu e o Pai sejamos um. Eu vou orar, eu vou rezar, eu vou falar com Ele constantemente, até o ponto que Ele esteja no meu coração, dominado por Ele, coordenado por Ele, guiado por Ele, os meus pensamentos, as minhas ideias. Porque uma coisa é você ouvir falar de Deus, a outra coisa é você se relacionar com Ele. Relacionamento, eu lembro de uma pessoa que quando pregava ele falava do laço de 3 cordas, é muito usado em Goiás, Mato Grosso, né? Que são trançados, relacionados, relacionamento, estão entrelaçados, é isso que Deus quer, ter um relacionamento com Deus ao ponto de se parecer com Ele. Eu lembro quando eu estava na minha adolescência, começando na igreja, totalmente apaixonado por Deus, saía a pé, dava 2 quilômetros no sol quente, 4 horas da tarde, porque eu queria chegar na igreja cedo, tinha que montar o som do grupo e tudo mais. Um dia estava eu com a Bíblia na mão e uma camiseta de Jesus, passou 2 meninos e o mais invocado falou assim, ó Jesus aí. E eu falei, que moleque invocado. Aí eu dei mais uns passos e falei assim, gente, mas que honra, que graça que esse menino me deu, será que eu estou parecendo com Jesus? Será que eu me pareço um pouco com Ele? Graça de Deus. E imagina,
Cego de Jericó, Bartimeu, ficava ali em Jericó, uma cidade movimentada, era uma cidade de comércio. O melhor lugar para um cego pedir esmola é na entrada, porque quem está entrando para comprar tem dinheiro. Quem está saindo, que vendeu e tem dinheiro. E os judeus, de maneira especial, tinha a observação de dar esmola. Ele está ali, tranquilo. E o cego, ele não tem a vista, mas ele escuta muito bem. Quantas vezes você acha que o cego ouviu falar, Bartimeu ouviu falar de Jesus? As pessoas passando, Jesus fez isso, Jesus curou um paralítico, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus fez isso, fez aquilo. Ele escutou, mas ele não tinha uma experiência, continuava cego, porque a experiência de amor com Deus não existia. A cegueira continuava lá, até o dia que ele ouviu a multidão gritando e ele perguntou, quem é? Quem é? É Jesus. E ele começa a gritar incessantemente, e grita mais forte, até que Jesus chama. Quando ele se encontra com Jesus e tem uma experiência, Jesus pergunta o que quer, Senhor, que o veja. Olha que lindo, ele fala, ele tem um encontro, ele começa a ter uma intimidade com Deus, ele é curado. E assim acontece conosco, quando nós começamos a ter uma intimidade com Deus, conhecer Jesus, conhecer o Pai, conhecer o Espírito Santo, intimamente no nosso coração, as coisas vão mudando na nossa vida, a cura vai acontecendo, a nossa cegueira, né? Nós começamos a enxergar, começamos a ouvir melhor a voz de Deus, começamos a enxergar as coisas que estão à nossa volta, as pessoas que estão à nossa volta de maneira diferente. Eu começo a ser como Jesus é. E eu quero contar uma história que para mim é muito linda. Não tem problema se eu chorar, que eu sempre choro quando eu conto isso. Dizem que existia um torneio de oratória muito famoso no Brasil. Todos os anos, 10 anos seguidos, e nos últimos 5 anos, uma pessoa só ganhava. O cara era melhor que William Bonner, do que Cid Moreira, todos eles juntos, ganhava tudo, competia e ganhava. Até que um ano, ia ser no lugar mais bonito da cidade de São Paulo, aqueles teatros lindíssimos que tem lá, no maior de todos eles, a organização resolveu assim, vamos ampliar. Soltaram folhetos, panfletos, colocaram na internet, e aí chegou num senhorzinho, o seu João, lá no interior de Minas Gerais, aquele homem simples, mas um homem temente a Deus, frequentava a igreja, orava constantemente, caridoso, bondoso, amava a sua família, estava todo junto, era maravilhoso, um ser humano. Ele olhou aquilo e falou assim, nossa, eu vou participar. Na sua simplicidade, fez a inscrição pela internet, chamou o netinho foi lá, escreveu para ele, ele foi, pegou um ônibus, foi parar lá em São Paulo. Na noite, chega aquele homem, vencedor, já 5 anos seguidos, todo mundo já sabia, ele vai ganhar, com certeza esse homem vai ganhar, não tem quem possa tirar esse título dele, é ele de novo. Chega no limusine, um terno, um smoke, desce, cabeça, peito erguido, entra, todo mundo fala, Senhor, Senhor. E chega de um senhor, desce uma botina, limpinha, arrumadinho, um terno simples, mas bonitinho, simples. Cabelo ali como diz lá, um gumex, né? Passa ali. E entrou. Ele ia entrar, o cara falou, não, o senhor não pode entrar. Ele falou, não, tá aqui minha inscrição. Quando eles viram aquele homem, eles chamaram a direção e falou assim, agora? Tá aqui, a inscrição tá aqui, as câmeras já filmaram, ele chegando, o povo já falou, esse homem vai participar. Aí falou assim, vamos colocar esse homem depois do grande ganhador. Vamos, tranquilamente. E alguma coisa em comum aconteceu. Quando os dois estavam preparando a sua caminhada, o que fazer, o senhor José decidiu falar que, falou assim, eu vou ler o Salmo de Davi, a leitura mais linda que existe, eu vou ler o Salmo de Davi. E ele começou a preparar. Só que o grande orador também teve essa ideia, falou assim, eu vou homenagear o maior orador de todos os tempos, Davi, e vou falar o Salmo 23, ou 22, depende da sua Bíblia. O Senhor é meu pastor. E assim foi feito. Todos se apresentaram, chega o grande homem, o grande orador, se põe, abre o peito,
e com a voz entonada começa a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por verdes prados ele me guia. E assim foi, pausadamente, pontuação perfeita, voz perfeita. E quando ele acabou, todo mundo aplaudiu de pé, levantou, começou a gritar o nome dele e ele saiu ovacionado. A direção chega e fala: infelizmente tivemos um problema, nós temos um outro candidato, sou João. Eu sei que eu errei, João José, mas é o mesmo, tá bom? Ele chegou, então nós vamos deixá-lo falar aqui um momento. Esse senhor chegou simples, papelzinho, nem leu, olhava para o povo e dizia: o Senhor é meu pastor, eu amo, Ele me ama e nós caminhamos juntos, Ele anda comigo todos os dias, Ele prepara a mesa para mim na frente das pessoas, dos meus inimigos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me falta. Todos os dias Ele me sustenta, Ele me anima. E ele foi falando daquele jeito simples de ser. E na hora que ele acabou, as pessoas estavam como eu estou agora, nesse momento. Só assim. Só ouvi o silêncio. Só o silêncio. Ninguém fez nada. O barulho que se ouvia era as pessoas limpando as lágrimas, enxugando o nariz. E só. Ele saiu do palco e veio a premiação. O orador pegou a pessoa. O apresentador pegou o papel, leu e falou: o grande campeão esse ano, por nossa surpresa, é o seu José. E aí sim, o povo aplaudiu. O povo gritou, o seu José entrou, foi aplaudido, recebeu o prêmio. E aquele homem ficou olhando de longe. O grande vencedor de todos os anos ficou olhando de longe. E ele não suportou a curiosidade. Quando ele saiu, esse homem chegou: Sr. José, nós lemos o mesmo texto, nós proclamamos a mesma palavra. Qual a diferença entre as duas? Por que a sua foi tão perfeita? O Sr. José olhou no olho dele e falou assim: você conhece o Salmo do pastor? Eu conheço o pastor dos Salmos. Ele tinha uma relação íntima com Deus. É um amor profundo, ele vivia aquilo. E quando ele expressava, as palavras saíam do coração. E eram verdades. Era verdade, o Senhor caminha com ele, ele caminha com o Senhor dá o pão de cada dia. E nada lhe falta. Não era só uma voz entonada, era verdadeiro. E é por isso que eu te falo, cada momento que você vive com Deus, cada momento que você tira para orar, para falar com Deus, Deus está te ouvindo, desde que seja verdadeiro. Escute, fale com Deus. Deixa Deus te amar, deixa Deus revelar quem Ele é no teu coração, deixa Deus curar suas feridas, fale com Ele, dialogue com Deus, seja no silêncio. Tem momentos que eu não quero falar nada, eu chego no lugar, eu fico em silêncio e ali Deus fala comigo, Deus me escuta. E eu saio aliviado. Quantas vezes? As pessoas me perguntavam por que eu não começava um canal antes. Você tem que fazer isso, você tem oratória, você tem isso, tem aquilo. Mas durante um bom tempo, eu não estava com essa intimidade com Deus, eu estava distante. Por mais que eu rezasse, eu não me abria, estava com mágoa, estava envolvido com tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil, estava com ódio no coração, com sede de vingança, queria que alguma coisa violenta acontecesse. E Deus teve que chegar e falar assim: não, calma, acalma teu coração, fica aqui, deixa eu te mostrar o que tem que ser feito, quero te dar paz. E aos poucos Deus foi me dando paz, e aos poucos também Deus foi me dando inspiração para voltar a falar com Ele. Eu estou falando para vocês de uma coisa que eu estou vivendo todos os dias, e agradeço e peço a vocês que orem por mim para que isso aconteça constantemente, que eu continue com Deus, orando, rezando, pedindo, falando com Ele, escutando a sua voz. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a fazer essa experiência nessa quaresma e ser para sempre. Não abandonar o Senhor. Esteja onde estiver, esteja como estiver, Deus ama e ama sempre. Deus ama e ama sempre. Deus veio para salvar a nossa vida, veio dar nova vida. E que um dia aconteça como aconteceu com Pedro, na hora que ele negava Jesus,
pessoa falava, não, você é um deles. Não, eu sei. Você se parece com ele, olha o jeito de agir, o jeito de falar. Deseje, anseie ser imagem e semelhança de Deus. É isso que Ele quer. Ele quer que você seja a imagem e semelhança dele aqui na terra. Que Deus nos abençoe. Entra para o seu quarto, vá para uma paróquia, para uma capela, para uma igreja, em qualquer lugar em silêncio. Ora, fala com Ele. Fala, Senhor, eu quero estar contigo. Eu preciso, dá-me o teu Espírito Santo, dá-me a tua graça para que eu possa ouvir a tua voz, para que eu possa viver contigo, para que eu possa parecer-me contigo, Senhor. Quero ser a sua imagem e semelhança. Quero ser como o Senhor Jesus é com o Pai e com o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa graça. Deus é amor, é misericórdia, é bondade. E Ele mais do que nunca deseja estar com você. Mais do que você deseja estar com Ele, Deus deseja estar com você. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora interceda por nós, que os anjos intercedam por nós nesse momento e que nós possamos encontrar a Deus todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Lembra, Deus ama e ama sempre. Deus é bom e é bom sempre. Sempre. Paz e bem. Que Deus nos abençoe.